Antes de voltar ao céu, Jesus deixou uma tarefa para a igreja. A tarefa que acabamos de cantar, ide e pregai. Tarefa de continuar a obra que ele começou a fazer aqui neste mundo, como o primeiro missionário. Isso fica bem claro no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21, quando Jesus apareceu aos discípulos após a sua ressurreição. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus foi enviado com uma missão e agora nos envia a dar continuidade a esta missão. No livro de Atos, vemos a igreja a dar continuidade à missão de Cristo. Vemos como a igreja, no poder do Espírito Santo, deu continuidade a esta obra. Apesar das perseguições, apesar do martírio sofrido por muitos cristãos, a igreja não recuou, não se omitiu, mas permitiu firme no cumprimento da tarefa deixada por Jesus. No domingo passado, chamei a atenção dos irmãos para um detalhe importante que deve ser observado no livro de Atos, e voltei a falar sobre esse detalhe no culto de quinta-feira passada. É que não há uma conclusão formal no livro de Atos. Não há conclusão. A narrativa de Lucas, o autor do livro de Atos, termina com Paulo na prisão em Roma, a pregar o evangelho com toda a liberdade, porque era uma prisão domiciliária. E ali estava Paulo a pregar sem impedimento algum, e assim termina o livro de Atos, sem que haja uma conclusão. Não há uma conclusão formal no livro de Atos, porque, na verdade, este livro descreve os atos do Espírito Santo através dos seguidores de Jesus para o avanço do Evangelho no mundo. Por isso que alguns defendem que o melhor nome para o livro de Atos seria Atos do Espírito Santo através da igreja. E o fato, irmãos, é que esses atos ainda não terminaram. A história está inacabada, continua. Porque em todo o mundo ainda há pessoas que precisam ouvir falar de Cristo, e o Espírito Santo continua a agir através dos seguidores de Jesus para alcançar essas pessoas. Por isso Jesus prometeu: estarei convosco fim do mundo. Porque a missão continua e continuará. Cada geração, desde os apóstolos até a segunda vinda de Cristo, está e estará a escrever novos capítulos dos atos do Espírito Santo através dos seguidores de Cristo. Então, Atos não termina no capítulo 28, não, continua. E a pergunta, irmãos, que fica e que eu fiz no domingo passado é a seguinte: qual é e qual será a história que a nossa igreja está e estará a escrever nesta grande história dos atos do Espírito Santo através dos seguidores de Jesus? Quando a história terminar e formos examinar o capítulo que estará a escrever a participação da nossa igreja, desta geração a que pertencemos, da nossa igreja nos atos do Espírito Santo, que história encontraremos ali? Que história encontraremos? Uma história de ação ou uma história de negligência e omissão? Uma história de obediência e fé
ou uma história de indiferença e acomodação, uma história de participação ativa, oração, contribuição, testemunho. Essa é a história que eu quero que a nossa igreja escreva no livro dos Atos do Espírito Santo através da igreja. No domingo passado, baseado no texto de Atos 1:8, falei que Jesus revela 3 elementos essenciais que precisamos entender, e não só entender, mas também aceitar, se queremos ser fiéis em continuar a obra que Jesus começou, ou continuar os atos do Espírito Santo neste mundo. Atos 1:8, aí está: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E no domingo passado eu partilhei com os irmãos o primeiro elemento que precisamos entender e aceitar se queremos escrever uma bela história no livro dos Atos do Espírito Santo através da nossa igreja. E o primeiro elemento que eu partilhei com os irmãos foi conhecimento e aceitação da nossa identidade, aquilo que somos. Identidade é aquilo que caracteriza e identifica um indivíduo ou uma comunidade. E no texto de Atos, Jesus nos caracterizou ou nos identificou como testemunhas sua. Ele disse: e sereis minhas testemunhas. Isso é o que nós somos, é o que eu sou, é o que tu és. Se és um cristão, se és um seguidor de Cristo, testemunhas de Jesus. Toda testemunha é um elemento ativo e não passivo. É quem fala do que viu, ouviu e viveu. Na resposta que Pedro e João deram aos líderes religiosos da sua época, que queriam proibi-los de testemunhar de Cristo, nós temos uma exata definição do que é uma testemunha. Pedro e João disseram: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Isso é testemunha. Falar do que temos visto e ouvido. Então, testemunhar de Cristo é falar da tua experiência com Cristo, daquilo que Jesus fez por ti, o que era antes de Cristo e o que és agora. Irmãos, isso torna a missão acessível a todos. Talvez não te sintas um grande pregador ou teólogo, com grande conhecimento bíblico, mas pode certamente contar o que Jesus fez por ti, da tua experiência com Cristo. E deves fazê-lo porque esta é a tua missão, é a tua tarefa, ser testemunha de Jesus, daquilo que ele fez por ti. O segundo elemento eu vou partilhar hoje com os irmãos que precisamos entender e aceitar é o alcance da nossa missão como testemunhas. Eu sou testemunha, mas testemunhar aonde? Qual é o alcance da minha missão? Jesus disse: tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Irmãos, aqui Jesus não disse primeiro Jerusalém, aí depois que evangelizar Jerusalém, aí vocês devem Judéia, aí depois Samaria, aí depois os confins da terra. Se fosse assim, irmãos, o evangelho não teria chegado aqui até hoje, porque Jerusalém não está toda evangelizada ainda. Ao contrário, Jesus diz tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. É simultâneo. É simultâneo. Aqui encontramos
a estratégia de Jesus para a evangelização. Ele apresenta, sim, um crescimento progressivo, Jerusalém. Ou seja, o lugar onde estamos. O lugar onde podemos exercer a nossa influência, nossos relacionamentos. Para os primeiros discípulos, Jerusalém era o lugar da família, das relações diárias, do convívio, onde todos os conheciam. E conosco, irmãos, não é diferente. Nosso primeiro campo missionário, sim, é a nossa casa, é a nossa família. Nossos familiares que ainda não se converteram ao Senhor Jesus, seja teu esposo, tua esposa, teus filhos, teus irmãos. Ali está o teu campo missionário. Mas também nossos vizinhos. É a nossa Jerusalém. Aquelas pessoas que moram perto de nós e com as quais temos contato, com algumas contato até diariamente. Nossos colegas de trabalho, de colégio, de faculdade. Então, as pessoas que estão ao teu alcance são a tua Jerusalém e deves testemunhar de Jesus para elas. Elas são a tua Jerusalém. Irmãos, eu quero que pensem comigo. A Bíblia diz que toda pessoa sem Cristo está perdida, não tem jeito. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pedro disse, em nenhum outro há salvação, só Jesus salva. Agora, imagina se tu és o único crente que essa pessoa que está ao teu alcance conhece. Tu és o único crente, único cristão. Tu és a única chance que essa pessoa terá de ouvir as boas novas do Evangelho. Porque ela não conhece mais nenhum outro crente. Mas se tu te calas, se tu não testemunha de Jesus para essa pessoa, tu estarás a negar a essa pessoa a oportunidade, a chance de salvação. Seja teu familiar, teu vizinho, teu colega de trabalho, do colégio, da faculdade, tu estarás a negar a essa pessoa a única chance que talvez ela terá na sua vida de ouvir as boas novas de salvação e ser salva. Isso não seria justo, seria até cruel. Cruel. Está em tuas mãos ou em tua boca a única chance que essa pessoa tem de ouvir o Evangelho de verdade. Mas tu não te importas, te omites, negligencia o teu chamado para seres testemunha na tua Jerusalém. Irmãos, nessa hora é importante ouvirmos a advertência feita por Deus a Ezequiel. Quando Deus o colocou como atalaia, como mensageiro, Ezequiel 33:8, Deus disse assim, se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Porém, o seu sangue eu requererei da tua mão. Irmãos, isso é profundo, né? O seu sangue eu requererei da tua mão. Quando Deus diz que requererá de nossas mãos ou da nossa mão o sangue das pessoas às quais deixamos de testemunhar e foram para o inferno por causa disso, não significa que vamos perder a salvação. Não, que a salvação não é por obras. E testemunhar é uma obra. É por isso que os testemunhas de Jeová, os ditos, eles não são testemunhas de Jeová de verdade, porque Jesus é Jeová.
E eles negam que Jesus é Jeová, então não são testemunhas de Jeová. Mas é por isso que eles vão de casa em casa, de porta em porta, e estão aí nas praças, lá na Praça do Bocage. Eu saí do Banco Milênio, eu vi, estava lá uns testemunhos de Jeová, com material lá, com a literatura. Por que eles são testemunhas assim? Porque eles acreditam que através disso vão alcançar a salvação. Não, a salvação não é por obra, não é por ser testemunha. Mas o que significa quando Deus diz: o seu sangue o requererei da tua mão? Aqui, irmãos, Deus está a enfatizar a seriedade e a responsabilidade da nossa missão. Nosso papel como testemunhas de Cristo é levar a mensagem de salvação às pessoas para que se arrependam de seus pecados, creiam em Jesus e sejam salvas. Agora, a falta de ação, a omissão ou a negligência em compartilhar a verdade não nos isenta de culpa. Carregamos esta culpa. De certa forma, nos torna cúmplices da ignorância e da perdição do pecador. Ele morreu na ignorância. Por quê? Porque Ricardo não falou. Porque eu não testemunhei, então sou cúmplice da sua ignorância. Esta passagem, irmãos, nos impele a considerar a gravidade da nossa própria missão evangelística, discipuladora, a lembrar-nos de que pode estar em nossas mãos o destino eterno das almas das pessoas que estão bem próximas de nós. Bem próximas de nós. Eu preguei um sermão para minha esposa num dia desse. Eu falei para ela: tu caminhas com a vizinha todo dia, tem que falar de Cristo para ela, tem que convidá-la para o concerto. Aí Marisa, como ovelha obediente, já convidou. E hoje ela já falou comigo, a vizinha: eu vou. Eu falei: sim, eu vou te levar. Então, o nosso primeiro campo missionário, irmãos, é nossa casa. Também as pessoas que estão ao nosso alcance, pessoas do nosso relacionamento e a nossa cidade de Setúbal, que é a nossa Jerusalém. E se a nossa fé não funciona na nossa Jerusalém, não funcionará nos confins da terra. Eu lembro-me quando fui ser entrevistado pela Junta de Missões da Convenção Batista Brasileira para ser missionário no Peru, a primeira pergunta que me fizeram foi o seguinte: quantas pessoas já evangelizaste perto da tua casa? Porque se não és capaz de evangelizar quem está perto de ti, como queres ir para o Peru evangelizar? Se a nossa fé não funciona na nossa Jerusalém, não funcionará nos confins da terra. Em segundo lugar, irmãos, o alcance da nossa missão também deve estender-se à nossa Judéia. Jesus disse: tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Judéia é a nossa região. Judéia era a região ao redor de Jerusalém. Pessoas com cultura semelhante, mas fora do círculo imediato. Então, para nós hoje, a nossa Judéia é Portugal. É o país onde estamos. São todas as cidades do nosso país que estão fora de Setúbal. É por isso que contribuímos para missões nacionais. Eu quero dar os parabéns aos irmãos e a minha gratidão que contribuíram de maneira generosa, com amor, e conseguimos alcançar o nosso alvo, que era de 1.500 euros, e já enviamos já para missões. Porque é a maneira que nós temos de alcançar as outras cidades. Já que eu não posso ir pregar em outros lugares, outras regiões,
mas nós enviamos missionários. Então é por isso que contribuímos para missões nacionais, com a nossa oferta missionária, que ajuda na plantação de novas igrejas em várias regiões de Portugal. De alguma forma, estamos a ter testemunha em nossa Judéia. De alguma forma. Eu não tenho como sair de Setúbal para testemunhar em outra região da minha Judéia, mas com a minha oferta missionária, estou a possibilitar que alguém vá em meu lugar. Que alguém vá, porque Deus chama alguns para ir. Um terceiro alcance da nossa missão é Samaria. Então já vimos Jerusalém, nossa cidade, Judéia, nosso país, e Samaria. O que é Samaria? Jesus disse tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Irmãos, os judeus tinham preconceito em relação aos samaritanos. Eles eram odiados e considerados impuros pelos judeus. Samaria representava uma rivalidade histórica, desprezo cultural, diferença religiosa e preconceito social. Então, a nossa Samaria são aquelas pessoas difíceis, feridas, rejeitadas. Jesus diz, vocês devem ir também a elas. Devem ir a elas. Samaria pode ser alguém que te feriu, quem te rejeitou, quem pensa diferente de ti, quem ninguém quer alcançar, quem é difícil de amar. Que às vezes temos preconceitos, né? Eu até preparar essa mensagem, tinha meu preconceito, e dizia, graças a Deus que essas pessoas não estão na nossa igreja. Que é outra cultura, é outro tipo de gente, está aqui perto, eu não vou falar quem, né? Mas está aqui perto de nós. Mas eu tinha um preconceito, que são diferentes. Mas é a Samaria. É a Samaria. Lá no Brasil tem uma igreja, uma grande igreja, que ela tem como tema o seguinte, somos uma igreja para pessoas que nenhuma igreja quer. Nós somos essa igreja. Para pessoas que nenhuma igreja quer. Pessoas difíceis, com sérios problemas. Então naquela igreja tem um projeto especial para farmacodependentes, dependentes químicos. Tem um projeto especial para divorciados. Tem um projeto especial para homossexuais. Ela não apoia o homossexualismo, não, mas tem um projeto para ajudá-los a vencer. Tem um projeto especial para pessoas que moram na rua. Pessoas difíceis. É a nossa Samaria. Quando a igreja não vai a Samaria, ela perde parte essencial do evangelho, porque o evangelho é para todos. Na época de Jesus era proibido tocar no leproso. Jesus foi e tocou. Na época de Jesus, uma mulher adúltera teria que ser apedrejada. Jesus disse, não te condeno, vai, não peques mais. E o quarto alcance da nossa missão é até os confins da terra. Então, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. É o mundo todo. É o mundo todo. Jesus deixa claro que a missão não tem fronteiras. O evangelho não é propriedade de uma cultura, país ou idioma. Ele é universal. Por isso, irmãos, que eu rejeito essa ideia. Eu ouvia isso no Brasil, ouvia no Peru, ouvia aqui em Portugal. A igreja brasileira, a igreja portuguesa, a igreja peruana. Não existe. Existe a igreja que está no Brasil, a igreja que está em Portugal, a igreja que está no Peru. Agora, igreja
de uma nacionalidade não existe, a igreja é universal. O evangelho não é propriedade de uma cultura, país ou idioma, ela é universal e o evangelho é universal. Mas como posso ser testemunha fora do meu país, em outra cultura, falar outro idioma? Costumeiramente, se diz que há 3 formas de fazer missões até os confins da terra: a orar, a contribuir e a ir. Orar todos nós podemos, e nesse ano nós vamos orar e orar muito por missões. Todo último domingo de cada mês vamos ter aqui um culto missionário. Domingo que vem será um culto missionário. Vamos orar por determinado país, determinada região. Vamos contribuir também todo último domingo do mês. A oferta que vamos entregar aqui, fora o dízimo, vai ser para missões. Então já estou avisado desde agora. Domingo que vem, irmãos, traga o seu dízimo e traga uma oferta especial para missões. Nós vamos juntar até dezembro, até o final do ano. Depois vamos repartir com missões nacionais e missões mundiais. Todo último domingo. E também a ir, se Deus te chama. Eu fui chamado, eu fui ao Peru, fiquei 15 anos lá. E vou dizer para os irmãos, foram os melhores anos da minha vida. Agora o segundo é aqui em Portugal. Eu me considero missionário aqui, em Portugal. Porque Deus chamou-me para isso. Então, jovem, se Deus te chama, vai, é a melhor coisa do mundo. Eu não sei o que eu faria se eu não fosse missionário, eu não sei. Então, tu podes ser testemunha em todo o mundo com a sua oração, com a sua contribuição. Ou se Deus te chama, vá. Vá. Irmãos, a igreja existe para alcançar quem ainda não foi alcançado. Essa é a nossa missão. Até que Cristo volte, a missão continua. Os atos do Espírito Santo através da igreja continuam a ser escritos. Não podemos ser uma igreja fechada, isolada, egoísta ou acomodada. Somos testemunhas de Cristo. Como testemunhas, somos enviados a testemunhar aos que estão próximos a nós, a nossa Jerusalém. Testemunhar em nossa Judéia, todas as regiões do nosso país. Somos chamados a testemunhar as pessoas difíceis, que é a nossa Samaria, e aos que estão distantes, os confins da terra. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Irmãos, Atos 1:8 não é uma opção. Não é uma opção. É um chamado. É uma ordem, é um mandamento. É um estilo de vida. Então, que o Senhor nos capacite para vivermos plenamente este chamado em nossos dias. E que nesse livro que ainda está a ser escrito, dos atos do Espírito Santo, através dos seguidores de Cristo, nossa igreja possa escrever ali uma bela história de obediência e ação. Amém? Vamos ficar em pé.